RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos ao nosso Recomeçar com Alma nesta tarde de domingo. Hoje, com outro convidado representante, que vamos aqui traçar aqui um diálogo extremamente corriqueiro, sem formalismos, como é de costume, e os ouvintes já estão habituados a este tipo de conversa. Hoje tenho aqui o prazer de ter aqui no estúdio 3 do Rádio Clube de Angra Rui Melo, que faz parte da Associação Angra Jazz e que, em primeiro lugar, Rui, gostaria de agradecer que esteja aceitado o meu convite para estares hoje aqui no estúdio, para falarmos um pouco sobre ti e sobre a associação que tu representas. E antes de irmos para a instituição em si, Angra Jazz, gostaria que falasses um pouco de ti, a tua naturalidade, o teu percurso escolar, familiar, académico, quando é que entras no aspecto das artes, porque eu sei que tu também estás ligado à pintura e não só, e à música. Enfim, fala-me um pouco sobre ti. Obrigado, mais uma vez por teres aceitado o meu convite. Boa tarde e vamos a isso. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Rádio Clube de Angra. Ora bem, começando pelo princípio, o meu percurso, eu sou dos Biscoitos, do norte da ilha, e pronto, de facto desde pequeno que me interesso por questões ligadas às artes, o que acabou por, já no secundário estive de certa forma ligado, fiz o secundário muito ligado às artes enquanto foi possível, pois isso deixou de ser possível aqui em Angra, e acabei por fazer o secundário normalmente, e depois ingressei na Faculdade de Belas Artes em 1997, e essa é na verdade a minha formação profissional, da qual eu tenho uma atividade mais ou menos regular no campo das artes plásticas, e considero na verdade que essa é realmente a minha profissão, não é? Paralelamente a isso, e porque isso também foi uma coisa que era necessária, tive que, sou professor do ensino básico na área de artes visuais, desde 2003, praticamente desde que eu cheguei cá em 2002, e depois em 2003 entrei para o ensino, quer dizer, como contratado até 2018, que entrei depois para o quadro e fiquei. Nesta altura eu também sou professor do quadro da região na área de artes visuais. Ora bem, isto para contextualizar mais ou menos aquilo que são os traços do meu percurso profissional. Paralelamente a isto, exerço, como disseste, uma atividade ligada à música, que sempre foi uma coisa que sempre tive ligado também desde pequeno, porque o meu pai também era músico amador, na família havia melómanos, como sabes, e a música fez parte da vida sempre. Rui, o que tu és hoje no campo artístico, de certa forma, e referiste aí a figura do teu pai, o teu pai foi fundamental ou foi uma influência para o que tu és hoje? Sim. Foste beber dele alguma arte? Sim, o meu pai, é preciso que se diga, o meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, mas o meu pai era uma personalidade forte, como várias pessoas eu conheci-o até essa idade e tinha essa ideia, mas era o meu pai, mas várias pessoas me dizem isso. Era um homem que nem sempre era consensual, era um homem com as suas ideias muito próprias, coisa que eu respeito muito e me identifico, e era um amante das artes, mas um amante das artes de pôr as mãos no serviço. Ele tocava com a formação que tinha e fazia coisas e organizava coisas, teatro, música, portanto, desde pequeno que eu me lembro destes rebuliços e destas questões de... Ele era muito requisitado, é isso?
Era uma pessoa que eu sempre me lembro de ele estar ligado até depois mais tarde, isso não foi desde o início, mas mais tarde até a bailins de carnaval, já na última fase, anos antes de ele ficar doente, saiu em bailins de carnaval que na altura foram muito... Ele ia mesmo para o palco? Ia, sim, okay. E tocava violão. E pronto, aquilo marcou-me imenso. Alguns ensaios eram na minha casa, portanto, para um miúdo de 10, 11 anos, aquilo é uma festa. Era uma festa e era um fascínio, não é? E isso ficou claramente gravado, portanto, é uma marca, sem dúvida. Tu consegues precisar aqui quando é que entra a pintura e quando é que entra a música, ou entrar em simultâneo na tua vida? Tu consegues ver, olha, foi a partir daqui que me interessei para a pintura, ou isto é como tu já referiste, vem desde a infância em estado latente e depois desabrochou numa determinada idade, e isso desabrochou em simultâneo, ou foi pintura por um lado e depois mais tarde ou mais cedo a música? Como é que isso aconteceu? Consegues ter essa capacidade de localizares no tempo e no espaço quando é que estas artes surgem na tua vida? Pois, na verdade, elas vêm sempre muito em paralelo. Eu lembro-me na altura que vim estudar para a Angra, a minha mãe tentou-me inscrever no conservatório, penso que era em piano na altura que eu gostava, mas não havia professor disponível e depois era tudo muito incipiente. Ali no Corpo Santo. Exatamente. Aliás, se não me engano, naquela altura ainda era ali na Rua do Galo, porque eu já estou a ficar muito velho. Acho que havia ali qualquer coisa na Rua do Galo. Sim. Ali a meio, na subida. Sim. Se não me engano, na subida à direita, se não me engano. E pronto, e na altura aquilo era tudo uma coisa, não tem a dimensão que tem hoje, nem a organização que tem hoje, e isso ficou por nada, e eu acabei, depois entrei em 1990 depois para a Filarmónica, mas já era 1990, já era um adolescente, e acabei por aprender a tocar saxofone. Na Filarmónica? Na Filarmónica, exatamente. Mas antes já tocava instrumentos de corda e coisas assim, mas tudo muito amador e muito num nível muito básico, não é? Já que estamos aqui a falar, e o Rádio Clube tem um programa que vai para o ar todos os sábados, que, se não me engano, é Fanfarra Convida, e que me perdoem os colegas se estou enganado no nome, Fanfarra Convida, que fala de várias bandas e que incentiva os jovens a ingressarem nas mesmas, que são excelentes escolas de música que proliferam pelas várias freguesias. Tu, na tua experiência, aprendeste muito na Filarmónica, no qual estiveste ingressado? Sim, eu só não aprendi mais porque não predispus a isso, porque a grande escola, quer dizer, não digo que foi a principal escola, mas o que me motivou a tocar saxofone, o saxofone era um instrumento que eu gostava, mas muito pelas referências que eu tinha do jazz americano, não é? Sobretudo. E quando escolho tocar saxofone, tinha muito esse imaginário na cabeça, não é? Mas entrei por ali porque era a hipótese que eu tinha, e acabei por também, na altura, cheguei a ser diretor com 19 anos, fiz parte da direção, envolvi-me muito naquilo e fiz ainda uns anos de 1990 até 97, tive uma atividade ininterrupta na Filarmónica, depois fui estudar para Lisboa em 1997, e depois aí a coisa começou a ficar difícil até que eu acabei por sair. Então, esta sonoridade deste instrumento que é o saxofone, tu ainda se calhar foste beber aos discos de vinil? Sim, muito disso. Muito daí, também muito da televisão. Tens alguma referência de algum músico que tenha influenciado dessa época? Eu, na altura, eu nem conhecia os nomes deles na altura, mas é claramente o som que me apaixonou do ponto de vista musical. Eram aquelas sonoridades das bandas como Duke Ellington e Count Basie, as big bands históricas americanas, e já um bocadinho mais tarde um saxofonista que de certa forma mudou a minha percepção da música, e que é uma coisa que todos os saxofonistas têm, que é: eu quero soar daquela maneira, porque o saxofone é um bocadinho como a voz, cada saxofonista tem o seu som. Exatamente. E quando ouvi o Stan Getz, disse, bem, era isto que eu gostava
Evidentemente que não me estou a comparar com o Stan Getz, mas como uma referência inatingível, mas era aquele som, e foi aquele som que me arrastou para dizer mesmo, é este instrumento que eu quero tocar. É a partir de um disco histórico, que é o Getz Gilberto, com o Stan Getz e João Gilberto, um disco de bossa nova. Pois, a partir deste bolo que estás aqui a construir, surge então depois a cereja em cima dele, que vem a ser a Associação Angra Jazz. Exato. Que vejo encontrar agora mais recentemente. Sim, o meu contato com a Associação Angra Jazz dá-se via Orquestra Angra Jazz, não é? Quando cheguei de Lisboa em 2002, já tinha acompanhado um pouco o que é que a orquestra estava a fazer, e lá está, como gostava muito daquela sonoridade, fiquei fascinado quando vi os concertos deles. Porque eles tinham à frente e continuam a ter dois grandes mestres em qualquer parte do mundo, que é o Klaus Nimark e o Pedro Moreira, que são, para além de grandes músicos, são pedagogos, que isso faz toda a diferença quando a gente está a falar deste contexto, que era um contexto de formação, e continua a ser. E isso não é em todos os músicos que se encontra, não é? E eu entro em 2003, o meu amigo Manuel Almeida e meu conterrâneo lá dos Biscoitos foi à minha casa e disse: olha, há ensaio tal dia, vens comigo nesse dia. E disse: mas como assim? É só assim, dessa forma? Porque ele sabia que eu gostava, porque a gente andava nos bailinhos juntos e ele sabia os meus gostos do tipo de música, e foi ele que me arrastou para lá, e pronto, e foi até hoje. Tu falas em 2003, salvo erro, a orquestra fez um quarto século há bem pouco tempo, se não me engano. Sim. Ou ano passado, ou não sei precisar agora, ou há 2 anos, não sei. Então tu em 2003 tu estavas quase nos inícios da Filarmónica, da orquestra, não é? 2003. Sim, a orquestra tinha começado em 2002. Exato. Como orquestra experimental Angra Jazz, porque aquilo nem sequer se sabia bem. Portanto, era uma experiência que estava a fazer, mas aquilo correu muito bem, e o nome acabou por ser mudado depois e assumido como Orquestra Angra Jazz. E é claro que os músicos, alguns foram rodando ao longo do tempo, que era inevitável, porque é uma orquestra amadora, não é? Aliás, diga-se de passagem que é a orquestra, neste momento, a orquestra amadora de jazz mais antiga de Portugal. O que é um feito notável quando a gente está a falar de uma ilha com 50, 60 mil pessoas. Não fazia a mínima. É qualquer coisa de extraordinário, e aqui o trabalho da direção tem sido fantástico em conseguir manter isto, com os apoios da Câmara Municipal, sobretudo. E mais uma vez, Rui, achas que aqui, olhando aqui para a experiência dos teus colegas e para o seu background, tu achas aqui, mais uma vez, podemos enfatizar, se calhar, a importância desta escola gratuita que vigem nas várias freguesias, que são as filarmónicas? Por exemplo, se calhar tens colegas teus que também vêm deste background das filarmónicas. Sim, sim. Por exemplo, o conterrâneo do Almeida. O Manuel Almeida, sim. E também um deles. É um deles. Aliás, praticamente quase todos os músicos no início ali vinham de filarmónicas. À exceção, talvez naquela altura, do Eduardo Enes, que era o baixista, que era um homem já ligado mais a uma onda mais experimental, e também esteve ligado ao rock nos seus anos, quando era mais novo. O Paulo Cunha, a mesma coisa, era um homem do pop rock, sobretudo, e na altura, a maior parte, tudo o que era sopros, penso que seria quase toda a gente com background de filarmónica. Atualmente o panorama é um bocadinho diferente. Há muitos miúdos que estão lá que já vêm do conservatório, pronto, a formação deles é totalmente diferente. E hoje em dia a orquestra tem muitos professores de música lá dentro, muitos professores do conservatório, são vários que estão lá. E isso dá uma solidez diferente, quer dizer, ouvir a orquestra hoje não é a mesma coisa que ouvi-la há uns anos atrás, e isso é bom que seja assim, não é? A orquestra não é um grupo estanque, pois não? Não, a orquestra tem essa filosofia, essa foi uma coisa que a direção sempre fez questão de dizer.
que era um projeto aberto para quem tivesse, tem que ter obviamente os pré-requisitos e os recursos para entrar, e os pré-requisitos neste caso são querer aprender e dominar minimamente um instrumento, não é? E gostar daquele género musical, porque há excelentes músicos que não gostam de jazz e isso não é um problema. O jazz nem toda a gente gosta. Também às vezes por desconhecimento, que há alguns preconceitos relativamente ao jazz, que é sempre uma música difícil quando não é. O jazz tem um lado que é completamente até dançável e era usado para isso. Então, para aqueles jovens que nos estão a ouvir neste momento e que gostariam de, por exemplo, um dia fazerem parte da orquestra, até podem contatar convosco, vocês estão nas redes sociais, não é? Podem contatar convosco, ou existe uma data pré-definida para esses contatos, podem contatar ao longo do ano, mesmo correndo o risco de nos primeiros tempos, como no futebol, ficarem sentados no banco como suplentes, não é? Podem fazer isso, podem ir para lá, podem estar nos vossos ensaios. Como é que isso tudo se procede? Sim, é isso. Pronto, a orquestra tem, obviamente, uma formação que tem alguma flexibilidade, mas não pode ter uma flexibilidade total, não é? Exatamente. Porque a formação de Big Band tem uma estrutura, porque os arranjos são feitos para isso e portanto, isto para dizer que a gente não pode ter 20 saxofonistas sentados à frente. Não é? Uma Big Band tem normalmente 5 à volta disso. O que é que acontece? Quem quiser vir, contata a direção ou contata algum músico que conheça da orquestra e depois esse nome é comunicado aos maestros, que normalmente estão sempre abertos, e ele passa a assistir aos ensaios e não sendo certo se integrará logo o próximo concerto, não é, que a orquestra fizer. Isso depois até, às vezes são músicos que estão quase tipo como em substituição. Já aconteceu às vezes um músico não pode ir, entra outro que já está preparado. Isso nem sempre acontece, mas há alturas em que há, por exemplo, mais do que um sax alto ou mais do que uma trompete, e pode-se eventualmente fazer isso, não é? O que é bom. Agora isso tem que ser encarado como um processo normal. O objetivo ali é a formação e a aprendizagem. O concerto é um resultado disso, e que com certeza há de acontecer se essa pessoa tiver vontade e tiver persistência em ficar lá, quase certeza que acabará por ingressar a orquestra logo que haja disponibilidade para isso. Mas é tão simples como falar com a direção ou com um dos músicos, e depois a gente comunica aos maestros e é aparecer. Porque hoje já dia 2 de fevereiro, portanto estamos no início do segundo mês de 2025, vocês, enquanto direção, já devem estar já atarefado a preparar, digamos, o mês de outubro deste ano. Sim, a direção, aliás, essa parte da produção, apesar de ser feita por amadores, é feita de uma maneira extremamente profissional, porque é uma equipa. Aliás, eu sou aprendiz nesse campo, eu estou ali ao pé dos senadores a ver como é que eles trabalham, não é? Acabo de ter mais atividade aqui no campo da orquestra, mas sobretudo a dar apoio até mais neste caso ao meu colega Rui Borba, que é que trata mais também dos assuntos da orquestra. Depois, portanto, a direção sou eu e o Rui Borba, como te digo, mais um bocadinho ligados à questão da orquestra. O Rui Borba está nos dois lados, tanto na orquestra como na parte de produção, um elemento também fundamental na produção. E depois temos o Luís Mendes, o engenheiro Ribeiro Pinto e o Miguel Cunha. E a direção são estas pessoas, só que eles todos têm muitos anos daquilo e têm já um modus operandi e um know-how de como é que as coisas se fazem a nível internacional do ponto de vista da produção e de contacto com agentes, às vezes já diretamente até com os músicos. Há já toda uma estrutura montada que faz com que isto ande de uma forma muito profissional, e o reconhecimento do festival é, como se sabe, internacional, e isso é qualquer coisa também de notável, não é? Às vezes o que complica mais aqui
são os apoios, quando há atrasos nesses apoios, e isso é uma coisa que é um bocadinho difícil de gerir, porque, sobretudo em algumas entidades oficiais ligadas à cultura, acho que não há a sensibilidade de perceber como é que este mundo funciona. Há timings, há contratos, há coisas que se tem que garantir com antecedência, em que é muito difícil ficar pendurado à espera do dia que eles acham que vão... O dinheiro até está atribuído, mas depois há uma questão burocrática que é completamente incompatível com aquilo que é o andamento de uma produção profissional de um festival desta magnitude, não é? Portanto, isso era uma coisa que eu acho que as entidades oficiais deviam fazer um trabalho nesse sentido, e de se tentar adequar a quem faz as coisas bem e em quem está em campo. Dada a importância que vocês já alcançaram a nível mundial, como tu referiste bem, vocês já notam já são crescidinhos, já ultrapassaram um quarto de século de idade, vocês já notam por parte dos artistas que vocês convocam, se me souberes responder, já há outra abertura, dada a importância que este festival já alcançou? Já existe uma outra receptividade, ou sempre tiveram esta receptividade dos artistas desde o início em virem cá à Ilha Terceira atuarem para o público de Xerense e açoriano? Atualmente o que acontece é o seguinte: o festival tem já uma notoriedade que às vezes a direção tem até um trabalho de filtragem, porque já há vários agentes que contatam e músicos contatam a direção a apresentar o seu trabalho, porque já é um festival conhecido. Eu às vezes tenho a percepção que aqui nos Açores não se tem bem a noção da dimensão do reconhecimento do festival fora daqui, porque o jazz, como é uma coisa de um público muito específico, as pessoas às vezes não têm bem a noção disso. Portanto, é um festival que aparece nas revistas de topo da crítica mundial, porque também há um trabalho com a comunicação social feito nesse sentido, não é? Com jornalistas, com tudo isso é muito cuidado, e de facto isso faz com que hoje em dia haja um fluxo no sentido de procura da direção. Mas é claro que depois os critérios da direção é que mandam, e há nomes que são debatidos e propostos, e há críticas que são lidas, há todo um estudo que é feito depois para se criar aquilo que é o programa. E agora a pergunta da praxe que vai para todos os entrevistados, aqueles que integram as mais variadas associações aqui, só para falarmos na realidade da Ilha Terceira, é: como é que tu, Rui Melo, concilias família, ensino e orquestra Angra Jazz? Isso é preciso ter um jogo de cintura aqui interessante, não é? E além dos teus ensaios, tu tens que ensaiar também. Essas primeiras três coisas que tu disseste ainda são as mais fáceis, porque a orquestra é uma vez por mês, nós fazemos ensaios mensais, são fins de semana intensivos, mas é uma vez por mês em que dá para a gente gerir. De facto, conciliar isto com a vida familiar torna-se de facto mais difícil com as bandas. O que é que acontece? Muitos músicos da orquestra Angra Jazz são muito requisitados para tocar em bandas. Portanto, como a terra pequena, nós somos sempre os mesmos, não é? De repente estamos em 4, 5, 6 projetos ao mesmo tempo, o que torna às vezes uma agenda infernal, não é? Mas nós tentamos fazer. Eu neste momento estou numa fase de tentar fazer um downsize nesse aspecto, para conseguir fazer com mais profundidade aquilo que eu gosto realmente, e também para ter mais tempo familiar. E também porque já tenho 50 anos. Isso é uma altura de repensar algumas coisas. Isto não quer dizer que é deixar, mas há um frenesinho que se tinha há 15, 20 anos atrás, que já é diferente, não é? E isso, não há nada de mal nisso, é simplesmente apurar e a gente definir um caminho mais... Mas respondendo à tua pergunta, nem sempre foi fácil. E com a vida familiar, mas a vida das artes e a vida familiar nunca é muito, ou temos companheiros que estão nisto connosco e nos percebem, ou então é o inferno, não é? E eu de facto
tem sorte de ter uma companheira que vai tendo paciência comigo, não é? Uns dias melhores, outros piores, mas de uma forma geral tem paciência comigo e a gente vai levando e vai respeitando os tempos uns dos outros, e tem que ser assim. Claro. Porque a minha pessoa é isto também. Ainda bem. E quando a gente vive com uma pessoa e ela tem uma atividade que gosta muito, há que tentar conciliar isso com a vida, porque essa pessoa também é isso, não é? E precisa disso para viver. Tu também, relativamente ao teu pai, tu também seguiste um pouco as pisadas dele nos palcos e para as várias sociedades de Ilha Terceira pela altura do Carnaval. Custou-te muito a abandonar o palco? Sim, muito. Eu aliás, eu sou neste momento, a minha mulher farta-se dizer que eu sou muito estranho relativamente ao Carnaval, porque eu saí do Carnaval com uma nostalgia tal, porque eu vi o Carnaval como miúdo no público até entrar para a Filharmónica, até 1990, pronto, eu era um adolescente, e quando comecei a tocar, entrei para bailinhos de Carnaval e nunca mais saí até 2000 e qualquer coisa, não é? Já não me lembro bem. E depois estive num grupo muito especial de malta ali dos biscoitos, que era gente que eu gostava muito, e de facto a experiência do lado de lá de tal forma intensa que eu, quando estou agora do lado de cá, fico nostálgico, não é? E eu penso que tu conheces um bocadinho essa história, quer dizer, eu só vou ver coisas específicas porque aquilo deixou-me uma marca que até nem sequer sei se foi positiva, porque isso condicionou-me muito aquilo que é, isso é uma terapia que eu vou ter que fazer, não é? Porque isto não é uma coisa se calhar boa, mas a adrenalina é muito grande daquele lado. E depois do lado de cá a gente sente às vezes assim uma nostalgia, às vezes quase um certo tédio, às vezes, porque é incomparável. A verdade é que há coisas tão boas que a gente vai ver que não se consegue resistir, não é? E que são fantásticas e que, se for preciso, a gente vê 4 ou 5 vezes, mas não tenho aquela coisa devido a essa adrenalina e de ir para os palcos e toda aquela coisa das viagens dos carros, as entradas, noites intermináveis, de facto isso deixou-me uma marca que não consigo igualar agora, mas estou a fazer esse trabalho para conseguir entrar como público normalmente. Sim, senhor Rui, estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Faz sentido, em relação à Associação Engrajás, falar-se de, porque é aquilo que falamos aqui todos os domingos, falamos de voluntariado. Faz sentido? Vocês precisam de voluntários quando se aproxima a data do festival, ou isso não se insere no vosso contexto associativo? Sim, a associação normalmente tem tido alguns voluntários, por exemplo, a ajudar nas bancas de vendas que são muito importantes para a associação, de venda de discos e de t-shirts e todo aquele branding que está associado ao festival, e isso é feito com trabalho de voluntários. Vos contactam? Sim, às vezes a situação acontece nos dois sentidos. Às vezes, se a gente precisa de uma coisa específica, contata alguém, às vezes também as pessoas disponibilizam-se. As próprias empresas de som às vezes também precisam de algum apoio para alguma coisa e eles próprios arranjam algumas pessoas que lhes dão apoio só para aqueles dias, mas isso é uma coisa que corre ali muito também no âmbito da atividade deles, não é? Mas sim, são sempre, não numa dimensão muito grande, porque o festival é uma coisa já que está muito bem oleada e há um programa muito bem feito de quem é que vai fazer o quê, mas ocasionalmente é necessário. E também não é preciso mais, no sentido em que a Câmara Municipal também dá um grande apoio logístico ao festival, em transportes, em transportes e o apoio logístico, tudo o que é, obviamente, o staff do Centro Cultural. Não é? Tu já podes deixar aqui alguma data para este ano do festival?
Já temos alguma data ou ainda é cedo? A data já divulgar? existe, só que eu agora, por falha minha, não aceito cor. Mas a data já está feita. Mas sim, é mais ou sim, menos sim, nas sim. mesmas épocas Sim, dos sim, outros sim, anos. sim. É sempre naquela no início de outubro. Exatamente. E vocês ainda estão a contratar bandas para cá virem, não é? Sim, neste momento ainda está nessa fase Claro, de para fechar todo o fechar, programa. de fechar o programa e de pesquisa e de discussão de nomes, sim. Tu E vês, de audição. tu estás-te a ver desligado do jazz? Hum, Onde é que te vês daqui a... Sim. Se tiveres saúde, como se diz o outro, se tiveres vida e saúde, onde é que te imaginas daqui a 10, 20 anos? É assim, vai haver um ponto em que eu vou parar. Mas achas que vai-te acontecer o mesmo que aconteceu no Carnaval? Deixas de assistir? Não. Com o jazz acho que é um bocadinho diferente. Tem uma relação com a música bastante... É uma relação bastante mais profunda comigo, não é? Eu sinto uma necessidade de assistir, de acompanhar, não sei. Mas... quanto à minha parte propriamente dita, sim, aliás, o saxofone é um instrumento, os instrumentos de sopro são um bocadinho ingratos nesse aspecto, que são muito físicos, e há uma altura a partir da qual que, se eventualmente fisicamente não se estiver bem, também aquilo é muito complicado. Não é que espero que isso não aconteça, mas se calhar antes disso acontecer, prevejo parar, mas não sei exatamente ainda quando é que isso vai ser, mas quero que isso seja uma coisa bem resolvida, mas prevejo isso, sim. Playback está fora de questão. Playback não. Muito bem, Rui. Olha, foi um prazer ter-te aqui à conversa neste domingo, nesta tarde de domingo, para ficarmos a conhecer-te melhor um pouco e também a Associação Angra Jazz, que muito honra aqui a Ilha Terceira e os Açores, e não só, Portugal por aí fora. Muito obrigado por todas as tuas palavras, pelas informações que deixaste aqui no estúdio, e que aqueles que nos estão a ouvir, aqueles que gostem de música, que estejam interessados, já sabem, eu já tenho quase 57 anos, vocês são muito mais novos que eu, sabem trabalhar nas redes sociais muito melhor do que eu, sabem pesquisar e ir lá ter. Portanto, alguma coisa, contatem a associação e que eles estão de braços abertos para vos receber. Rui, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui no estúdio. Tudo de bom para ti, para a família, para os estudos, para a escola e para a Orquestra Angra Jazz. Foi um prazer. Muito obrigado, Pedro. Até à próxima. Até à próxima. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.